Olá, seja muito bem-vindo ao Ganhando Futuro. E hoje nós estamos num cenário diferente. É porque aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, o BioSummit. É um evento que reúne ícones do agronegócio e da sustentabilidade para discutir diversos assuntos, desde a fabricação dos bioinsumos, a qualidade da tecnologia que nós temos hoje, sobre a interação dos produtores com a tecnologia e o pós-venda, que é a capacitação. E por falar em ícones, hoje eu tenho um ícone aqui, o nosso convidado muito especial, Marcelo Morandi, ele que é chefe de Relações Internacionais da Embrapa. Então ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você conhecesse a Família Felina. É um grupo de fertilizantes de alta tecnologia que vai te ajudar na sua lavoura. Olá, amigo produtor, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar para você sobre as feras da sustentabilidade. São os fertilizantes da Bioagros. E cada um deles tem nome de felinos. São produzidos pela UPL e pela Bioplanta. E hoje comigo tem aqui o engenheiro agrônomo Richardson dos Santos, que vai falar um pouco sobre essas feras. Tudo bem, Richardson? Tudo bem, Nando? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vou poder estar explicando um pouquinho da nossa linha das feras da sustentabilidade. Então você vai estar começando a lavoura com o leão, depois já entra com o lince, os dois podem ser associados, certo, aplicados junto. Então chegou a muda no campo ou a planta já está plantada, você pode entrar porque vai dar um enraizamento e uma fortalecida na planta. Depois você entra com o guepardo. O guepardo a gente recomenda entrar em pré e pós-florada. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a planta a segurar mais flores, tá? E consequentemente mais flores, mais frutos. E depois você entra com onça e com o tigre. Tá? E nada impede de você estar fazendo esse jogo com um produto para frente, um produto para trás. É só procurar um engenheiro agrônomo. Para você entender melhor cada produto desse, eu vou explicar para você agora. Confere aí. Tudo começa com o leão, que prepara o solo e fortalece as raízes, melhorando a qualidade e reduzindo a perda de nutrientes essenciais para o crescimento inicial da lavoura. Na sequência, vem o lince, que atua na fase de crescimento, deixando a planta muito mais resistente para enfrentar momentos de estresse, como a falta de água ou o ataque de doenças. Aí chega o guepardo, na fase reprodutiva, fortalecendo o florescimento e ajudando a formar mais frutos. Depois, para manter a lavoura nutrida durante toda a fase produtiva, entra a força da onça, com um pacotão de macro e micronutrientes para sustentar a planta até a colheita. E para impulsionar o crescimento verde e saudável das plantas, o tigre fecha o ciclo, garantindo aí uma lavoura bonita, vigorosa e muito mais produtiva. Tá aí, você conferiu um pouquinho de cada um desses produtos aqui, né? O Richardson também junto comigo aqui. Richardson, vem cá, e se a gente lançasse aqui um desconto para os nossos telespectadores? Nando, vamos fazer Guepardo 20? Guepardo 20? Isso. Combinado. Então, hoje o nosso cupom de desconto vai ser Guepardo 20. E nós vamos te dar 20% de desconto em qualquer um dos nossos produtos, em qualquer uma das nossas feras aqui. Então, escaneia o QR Code que está na tela, tem também o site, ou você pode estar ligando 19 97172 1673 e já garantindo aqui as suas feras da Bioagros. Lembrando, entregamos para o Brasil inteiro, tá? E você ainda pode parcelar em até 10 vezes no seu cartão. Mas corre que o estoque está baixo e você não quer ficar sem as suas feras aqui na sua lavoura, no seu campo, não é verdade? Essas são as feras da sustentabilidade da Bioagros para você, amigo produtor. E estamos de volta aqui com o Marcelo. E agora sim, Marcelo, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gosto sempre de começar do início, né? Então, a agricultura regenerativa. O que a gente pode explicar para quem está em casa nos acompanhando? Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. A agricultura regenerativa é aquela agricultura que usa o próprio meio ambiente a favor da produção. Ou seja, a gente entender aonde que a gente está produzindo. Então, a gente conjugar a produtividade com a preservação e, especialmente, a base da agricultura regenerativa é um solo saudável. Essa é a base geral para que a gente produza qualquer coisa, qualquer produto, em qualquer escala de produção, de forma ambientalmente correta e de forma que também nos dê retorno econômico suficiente. Então,
cuidar do solo, cuidar da saúde do solo é a base da agricultura regenerativa. Um primeiro passo seria trabalhar o solo. Sim, então quando a gente está falando da agricultura regenerativa, a gente está falando de todas aquelas tecnologias que vão dar vida ao solo, que vão acrescentar matéria orgânica ao solo, que vão aumentar a atividade microbiana no solo, a atividade de outros organismos como minhocas, como outros organismos nesse solo. Porque esses organismos é que vão dar a qualidade do solo. Quando a gente está falando de matéria orgânica no solo, de um solo bem estruturado, de um solo que não tem compactação, etc., a gente está falando na capacidade das plantas crescerem melhor, das plantas utilizarem melhor os nutrientes. Tá? E a gente está falando, então, de um solo que é saudável e um solo que vai reduzir a minha necessidade de, por exemplo, colocar fertilizantes, de aplicar pesticidas, porque eu vou ter uma planta mais nutrida, uma planta mais saudável. Então, a base da agricultura regenerativa é isso, é o cuidar bem do meu solo. Começa por aí. E aí depois tem os outros elementos. Então, por exemplo, a rotação de cultura. A rotação de cultura é uma técnica básica lá da agricultura, mais antiga. Mas ela é fundamental. Ela é fundamental, seja para qualidade do solo, seja para manter a produtividade, seja para controlar pragas e doenças. Né? Então, é uma das tecnologias fundamentais para que aconteça uma agricultura regenerativa. Cuidar do solo, uma boa rotação de cultura. E aí tem um terceiro elemento. Esse solo tem que estar coberto. Eu não posso ter solo descoberto. Tá? Então aí entra as questões do plantio direto para aquelas culturas, né, possíveis de fazer. E hoje até mesmo hortaliça a gente faz plantio direto. Sim, sim. Tá? Entra a questão das plantas de cobertura, entra a questão das plantas de adubação verde, ou seja, eu tenho que ter o solo o ano inteiro com atividade biológica, porque aqui nós não temos um inverno rigoroso como em outras regiões do mundo, né? Então, eu não posso deixar esse solo descoberto, porque um solo descoberto eu vou ter perda de água por evaporação, eu vou ter aumento da temperatura desse solo, com isso eu reduzo a atividade biológica desse solo, e com isso eu vou ter aumento das emissões de gás de efeito estufa e o risco de erosão. Tá? Então, essa é a base da agricultura regenerativa. Aquele sistema de pousio, de deixar o solo parado na entre-safra ali. Hoje, se quem está nos acompanhando quiser seguir o rumo da agricultura regenerativa, não é por esse lado. Eu tenho que usar uma adubação verde. Ele tem que usar uma planta de cobertura nesse solo. Não deixe o solo descoberto. Essa é uma situação, uma questão básica, né, da gente manter um solo sadio. E aí a gente construir uma agricultura que, quando a gente chama de regenerativo, quer dizer, eu estou gerando de volta a vida do sistema de produção como um todo. Trazendo o que se perdeu ali no processo. Exatamente. E o produtor brasileiro hoje, ele tem essa mentalidade de implementação da agricultura regenerativa ou está começando ainda? Nós já temos um caminho andado, já tem produtores que estão aplicando esses conhecimentos. Né? Então eles começam com essa construção da fertilidade do solo, dessa questão da manutenção do solo saudável, da cobertura do solo. Então o solo é muito mais do que uma análise química. O solo tem vida, tem biologia. Né? Então eu posso ter uma análise química 100%, mas eu tenho um solo que não dá uma boa produtividade, porque as questões biológicas estão desequilibradas. Tá? Então muitos produtores já estão cientes disso, já estão fazendo isso. Por exemplo, cobertura verde hoje é uma prática realizada, né? É óbvio que isso, muitas vezes, o produtor tem uma questão de qualquer mudança de sistema de produção, às vezes gera custo. Sim. Né? E aí é um problema. E muitas vezes o sistema financeiro não está preparado para financiar um sistema regenerativo. Ele está acostumado a financiar a cultura, ou a compra de insumo, ou a compra de um equipamento, né? Então a gente também vai ter que educar não só o produtor. O produtor ele tem que ter acesso à tecnologia, a um preço aceitável, né? Ele tem que ser capacitado a fazer isso. Isso é muito importante, porque se não for capacitado, se perde ali a tecnologia. Exatamente. E ele tem que ter o respaldo, né, de obter um financiamento daquilo.
né? E agregar valor ao produto dele. Se ele está produzindo um produto diferenciado, isso tem que ser, de alguma forma, remunerado também, né? Então, toda a cadeia de valor precisa contribuir com esse processo. Não é só o produtor, né? Mas começa de forma muito forte, né, no produtor entender que fazer essa mudança, né, que a buscar as práticas sustentáveis, não é só uma questão por causa do meio ambiente. É sim por causa do clima, é sim por causa do meio ambiente, mas é porque isso vai redundar para ele também em qualidade melhor de produção e até mesmo em aumento de produtividade, ou até mesmo depois de estabelecido um processo, de ter capacitado para isso, pode acontecer uma redução de custo do sistema de produção dele como um todo. Ele acaba se diferenciando também na sua região. Com certeza. Aí a gente tem um gargalo, que muitas vezes ele não está sendo remunerado por isso, né? Na hora que você vai vender o produto não tem um diferencial de preço, ele acaba entrando no que todos os outros estão vendendo também. Então esse é um ponto-chave que a gente precisa avançar em dar escala a essa agricultura regenerativa para que o próprio também mercado, né, comece a valorizar isso e ter também um diferencial de preço para esses produtos diferenciados. Algumas cadeias já estão mais avançadas nisso. A gente já sabe que algumas cadeias, como por exemplo café ou cacau, em algumas programas, né, de empresas que compram esses produtos, você já tem um pagamento diferenciado por um produto diferenciado. Mas para a dona de casa que acompanha ou nunca ouviu falar de agricultura regenerativa, não chega essa informação até ela. Não, esse é um problema de comunicação que a gente tem. Eu tenho um exemplo aqui que não é com esse nome de agricultura regenerativa, que é um nome novo que a gente está dando para todo esse conjunto, mas nós realizamos, até aqui na região de São Paulo mesmo, um grande programa de certificação da cultura do morango. O morango sempre foi uma cultura muito visada, né? Porque é uma cultura... Teve alguns abusos no começo. Exatamente, que usa muito agrotóxicos e etc e tal. Nós fizemos um programa muito interessante, muito bonito, de capacitação dos produtores, de organização do sistema de produção para o manejo integrado de pragas, para correta uso de todos os produtos, para toda a questão trabalhista associada com a mão de obra, todo um processo de certificação que chama produção integrada, né? E era um produto realmente fantástico, um produto produzido com as melhores técnicas agronômicas, né? Um produto com uma certificação de terceiros, mas muitas vezes não chegava lá na ponta, o produtor não conseguia um diferencial de preço disso. Muitos produtores permaneceram no negócio mesmo assim, porque eles viram a melhoria da qualidade de vida deles como produtores. Chegar a outras vantagens. Exatamente. No processo. Né? Mas muitas vezes o mercado, faltou uma comunicação do mercado de diferencial. Olha, isso aqui é um produto produzido, né, como diferenciação. A gente tem que levar em conta também a questão do acesso do consumidor, né? Muitas vezes o consumidor também não tem renda suficiente para pagar um preço diferencial por um produto. Então a gente tem que colocar tudo isso na balança. Mas sem dúvida nenhuma, para o produtor que entra num processo como esse, conhece as boas práticas de produção e começa a entender como que ele pode produzir de uma forma mais harmoniosa com a natureza, ele vai ver que tem muitas vantagens. Marcelo, como que você enxerga no futuro? A agricultura regenerativa hoje, pelo que eu entendi, já é uma realidade em algumas regiões. É a tendência dos produtores caminharem para esse tipo de produção? Sem dúvida nenhuma, Gustavo. A gente já está num caminho, né? Eu sempre falo que a sustentabilidade, né, ou os modelos, né, como por exemplo a agricultura regenerativa, eles não são um episódio, eles são uma jornada. Então a gente está sempre caminhando em direção a aumentar, a ampliar, a melhorar esse processo, a entender melhor esse processo. Então a gente já deu muitos passos, muitos produtores já estão avançando nesse processo, outros ainda não estão tendo acesso a esses conhecimentos, essa tecnologia, essa capacitação. Ou até a financiamento para que ele possa mudar o modo tradicional da agricultura. O famoso virar a chave. Exatamente. Mas a gente está aqui num evento de bioinsumos, né? E a gente vê o quanto que os bioinsumos estão entrando hoje no sistema de produção. Eu trabalho com bioinsumos desde 1990. Naquela época, falar em controle biológico era um patinho feio, né? Era um negócio que não fazia sentido. Ninguém tinha interesse nenhum em ouvir. Exatamente. E hoje a gente vê toda uma cadeia de produção de produtos biológicos, a importância dos produtos biológicos
para toda a agricultura, desde pequenos produtores de hortaliças, mesmo em sistemas orgânicos, em sistemas tradicionais, até grandes culturas como cana-de-açúcar, como soja, né? A fixação biológica de nitrogênio aí para soja, para feijão, né? Inclusive agora a nossa pesquisadora foi homenageada, né, com o World Food Prize em função de um produto biológico, da pesquisa dela de 40 anos em produtos biológicos. Olha só que mudança cultural importante, né? Então a gente está avançando nesse processo. Muitos já estão mais conscientes e estão tendo acesso melhor a ferramentas para que isso aconteça. Seja financiamento, seja capacitação, seja assistência técnica, seja, por exemplo, a ligação com empresas compradoras, né, que facilita muito esse processo também da transformação, né, quando você tem a sua demanda, né, você tem uma demanda clara, né, você tem mais capacidade de dar uma oferta adequada, né. Então a gente está avançando para isso, mas é uma jornada. Então eu diria que a gente ainda está nos primeiros passos. A gente ainda tem muito para avançar, muito para evoluir. Marcelo, nosso papo está muito bom, mas antes da gente continuar, eu gostaria que você conhecesse um integrante da família felina, que eu tenho certeza que vai fazer a total diferença aí na sua lavoura. É isso aí, amigo produtor, eu estou de volta aqui para falar para você agora dessa fera aqui, o guepardo, e aonde que ele age. Na pré, durante e pós-florada aí. E o Richardson está comigo aqui e vai te explicar, inclusive na prática, como que essa fera vai agir na lavoura do produtor, Richardson. Perfeitamente. Então o guepardo, a hora de entrar com ele na lavoura é na pré, durante a florada e pós-florada. Então aqui temos um exemplo prático. Pré, durante e pós-florada. Aqui o produto já vai fazer o efeito, com isso vai fazer que segure mais flores, segurando mais flores, você vai ter mais produto e a produtividade vai ser bem maior. E ele vai te ajudar a segurar mais aí, tanto a florada quanto também o fruto ou a verdura, seja lá o que você esteja plantando, importantíssimo nessa fase aí da sua plantação. Então vamos conhecer um pouco mais sobre essa fera, sobre o guepardo? Confere com a gente aí. O guepardo é um fertilizante líquido à base de extrato de algas, rico em potássio, carbono orgânico e uma variedade de substâncias naturais super benéficas para as plantas. Ele é formulado para fornecer nutrientes de forma rápida e eficiente, promovendo um crescimento saudável e vigoroso. O guepardo, nosso fertilizante da Bioagros, tem mais benefícios. Ele tem uma alta concentração de algas, que potencializa a absorção de nutrientes essenciais, promovendo um crescimento saudável. O guepardo promove o desenvolvimento acelerado das culturas, já que o carbono orgânico fortalece a arquitetura das plantas e aumenta a tolerância a estresse. E você ainda vai ver um crescimento robusto e sustentável, melhorando o vigor e o rendimento da lavoura. Com o guepardo, suas plantas correm na frente em produtividade e qualidade. Você conferiu agora aí um pouquinho sobre essa fera aqui, o guepardo, e ele atua ali na parte da pré e pós-florada, é isso? É isso mesmo. Pré, durante e pós-florada. E pós. É o produto ideal. Só que o produto ideal precisa de desconto para o nosso telespectador. E o que você pode fazer pelo nosso amigo produtor hoje, Richardson? Nando, eu vou dar 20% de desconto. Então, cupom GEPARDO20, você pode comprar qualquer produto da linha e vai ter 20% de desconto. Muito bom, você vai aproveitar então 20% de desconto para comprar qualquer uma das feras. Você vai ter a entrega para o Brasil inteiro, de qualquer lugar do Brasil que você esteja assistindo agora aqui o programa. Você pode estar ligando também o 19 97172 1673. Pode também aqui escanear o nosso QR Code que está na tela com o seu celular. Tem o site e tem aí a forma de pagamento para você. Você pode parcelar no seu cartão. Entregamos no Brasil inteiro, mas aproveita porque o estoque está baixo, viu, Richardson? Está baixo, está saindo bastante produto, então corra para você garantir o seu produto. Perde tempo não, são as feras da sustentabilidade para você, amigo produtor. E estamos de volta aqui com o Marcelo, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Mas Marcelo, antes da gente encerrar, gostaria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando em casa. Muito bem, Gustavo. Eu acho que é muito importante. A gente está vivendo um momento onde a gente está discutindo muito a questão da crise climática. Os eventos extremos já são uma realidade. E a agricultura ela pode ser parte dessa solução. Ela pode ser parte
de garantir não só a segurança alimentar, que é o papel inicial, primordial da agricultura, mas também de ajudar no combate às mudanças climáticas. Então, se inteirar, conhecer as boas práticas e praticar isso, e ver dentro do seu sistema de produção como que você pode transformar, como que você pode sair do seu sistema atual para incorporar esses conhecimentos, essas boas práticas da agricultura regenerativa, esse é nome, né, o guarda-chuva aí para tudo isso, é fundamental, e isso é fundamental para a estabilidade também econômica, a sustentabilidade econômica do sistema de produção. Quem ficar fora disso vai estar fora do mercado também em poucos anos. Então é muito importante o produtor estar ciente e buscar conhecimento e buscar esse caminho da agricultura regenerativa. Maravilha, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia em casa. Vamos juntos trilhar o caminho da sustentabilidade e ganhar o futuro. Até a próxima. Tchau, tchau.